Amém. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por esse dia, te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã. Pedimos que o Senhor continue aqui conosco, falando aos nossos corações, Pai, à nossa mente. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, Pai, para agir em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, abra a Bíblia comigo aí, Evangelho de Marcos, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 21. Marcos 5, 21. Diz assim, todo mundo achou aí? Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastou tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu que o seu corpo estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Em outras traduções está escrito: quem me tocou? E responderam os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da menina, da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela algo para comer. Amém. Essa é uma passagem relativamente bem conhecida. E aqui a gente vê duas situações muito interessantes nessa história, né? Uma mulher que
há 12 anos, vinha sofrendo de um mal muito grave ali, de uma hemorragia, e um pai que teve que se humilhar e que teve que esperar em meio à dor, né? E isso nos remete à nossa vida cristã, né? A todos os momentos, toda a nossa vida, é muito provável que a gente viva um desses dois momentos aqui, quando a gente está falando sobre fé, sobre crer em Jesus. Ou a gente vai poder passar por um período que nós teremos que ser provados, e um período que nós precisamos confiar que Ele pode fazer, como foi o caso de Jairo ali, que ele teve que esperar. Assim, ele estava indo, de repente parou. Imagina a cabeça de Jairo, assim. Cara, o cara estava indo curar minha filha, teve que parar. Não foi uma coisa que aconteceu em 2 minutos, 1 minuto. Foi um negócio que demorou, que para, que conversa, que vem, que... E por outro lado tem a mulher, que ela tinha esgotado toda a fé que ela tinha em qualquer coisa do mundo, e a única coisa que ela podia esperar era em Jesus. E aí eu queria detalhar um pouquinho esses 2 pontos aí, né? Primeiro, a fé da mulher, que é uma fé que ela se manifesta em meio a uma urgência. Vamos ver alguns detalhes, assim, ó. Essa mulher, ela sofria de uma hemorragia crônica por 12 anos. Muito provavelmente, ela tinha uma anemia severa. Imagina, assim, não tem como. Sabe que sangue é vida, assim, né? Você perder sangue, não tinha reposição, não tinha, cara. Estamos falando de 2 mil anos atrás, né? Ela devia ser muito fraca. Ela devia ter muito cansada, assim. Imagina, assim, muito, muito estafada, né? E ela, com certeza, vivia num isolamento social. A Bíblia diz que nenhum médico conseguiu ajudar ela. Então, assim, você imagina que por 12 anos ela vivia um ciclo de frustração e de humilhação. Porque se a gente for olhar no aspecto religioso agora, a Bíblia diz lá em Levíticos que uma mulher com fluxo, ela era considerada impura. Então, assim, lá nas leis lá de Moisés, lá, todo mês, lá, quando tinha lá o ciclo menstrual da mulher, ela tinha que se isolar, ficar isolada, e aí quando acabava o ciclo, ela se purificava, ela se limpava, e aí ela estava livre para ir para andar no meio da sociedade. Agora você imagina uma mulher que há 12 anos, incessantemente, sangrava. Então, assim, aos olhos da religião, ela era totalmente impura. Assim, e por ela estar impura, ela não podia participar de nada. Ela não podia participar de um culto. Ela não podia sair na rua, porque ela estava impura. Ela tinha que viver isolada, até da família dela. Não era só assim dos vizinhos. Ela tinha que viver num cômodo, ou muito provavelmente ela vivia sozinha. A Bíblia não detalha se ela tinha filho, se ela tinha marido, não importa, mas assim, é muito provável que todo mundo teve que deixar ela. Ela devia viver isolada em um canto e provavelmente fora da cidade. Até marginalizada, assim, sabe? Tipo assim, essa mulher pecou muito porque ela está doente há 12 anos. Essa era a mentalidade deles. Então, quando a gente começa a ver essa ótica, pela ótica dessa mulher, o ato dela entrar no meio de uma multidão, só esse ato, ela já deveria ser apedrejada pela lei. Era isso. Ela estava descumprindo a lei e pela lei ela devia ser apedrejada. A decisão dela de tocar em Jesus, né, assim, foi um ato de fé desesperado. Tipo assim, eu não tenho mais nada, eu não consigo mais nada, mas eu preciso dele, né? Às vezes a gente vai precisar, a gente até falou um pouquinho de semana passada, né?
chegar em situações como essa, não talvez como sangue, mas como hemorragia, mas em situações que não tem mais saída humana para que a gente consiga se voltar para Jesus. Lembra que a gente falou assim, que não é o que Deus espera de nós. Mas muitas vezes a gente é levado a esse ponto para que a nossa fé seja realmente mostrada e para que ela entre em ação. Vai ter momentos na nossa vida que a nossa fé vai precisar ser corajosa e prática. Sabe quando a gente olha o negócio e não tem mais saída? A gente vai ter que botar a nossa fé em ação, né? A fé, ela não é algo teórico. A fé, ela não é uma coisa que a gente pratica no culto. A fé, ela tem que ser praticada na nossa vida. Ela tem que ser prática literalmente, sabe? Então, quando a gente vai olhar no nosso trabalho, na nossa família, na saúde, a nossa fé tem que ser prática. A nossa fé tem que ser colocada em prática a todo momento. A gente já falou aqui também assim, é muito mais fácil a gente falar, tô com dor de cabeça, eu vou pegar uma aspirina, do que a gente meter a mão na cabeça e orar, e exercer a nossa fé. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque a nossa fé não é prática, ela é teórica, sabe? E Jesus não quer uma fé teórica. Conhecer Jesus teoricamente, cara, qualquer pessoa que vai estudar um pouquinho teologia vai conhecer Jesus teoricamente. Eu conheço pessoas que fizeram teologia e não são crentes. Conhecem Jesus, conhecem a Bíblia, conhecem a lei, talvez melhor que a gente, mas não é crente. E o que vai adiantar isso? Agora, se nós conhecemos a Jesus, se nós somos filhos dele, nós precisamos praticar essa fé, né? Hebreus 11 vai falar que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que a gente não vê. Então, assim, Jesus, eu creio em ti. E essa fé, ela precisa ser prática. Lá em Tiago, capítulo 2, vai dizer que a fé, por si só, ela está morta se ela não vier com obras. E aí o Tiago vai explicar que obras que é essa. A obra é a prática. Ele está dizendo exatamente o que eu acabei de falar. Olha, a fé teórica é morta, ela não presta para nada. Agora, quando eu tenho fé e eu pratico a fé, aí ela está viva. Então, saber que Jesus salva e saber que Jesus cura é a fé teórica. Jesus curar a minha vida é a fé prática. Entende isso? Eu ter convicção que Jesus pode me curar é a fé prática. Eu viver a minha vida crendo que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, isso é a fé prática. É eu não saber, eu não consigo, eu não estar vendo aquilo, mas eu aqui no meu coração falo assim, eu sei que Jesus pode fazer. Quais as consequências para isso? Não importa. Olha essa mulher. A consequência era a morte. Talvez no caso dela, a única coisa que sobrasse era a morte. Porque ela não tinha mais nada. A Bíblia diz que ela não tinha mais dinheiro, que ela não tinha mais médico para ir, que ela não tinha mais família, que ela não tinha mais ambiente social para viver. Muito provavelmente, o próximo passo dela era já estar morrendo já. Mas ela teve... pensem assim, Jesus podia ter passado por ela e falado, olha, essa mulher está caída no chão aqui, vem cá, levanta e anda, como ele fez com vários outros. Podia, não podia? Mas especificamente para essa mulher, para aquela vida, tinha que ser daquele jeito. E olha que coisa maravilhosa, como as coisas encaixam uma coisa na outra. Quando a gente exerce a nossa fé, não só a gente recebe cura, libertação e a gente é fortalecido, como a gente fortalece as outras pessoas que estão à nossa volta. Porque parte do milagre da vida de Jairo e da família dele começou com a fé dessa mulher. Consegue entender isso? Essa história não é completa sem essa mulher intervir. Porque para Jairo, vamos olhar a vida de Jairo agora, é a mesma coisa. Jairo, ele tinha uma posição na sinagoga. Vamos pensar o seguinte, se ele tinha uma posição na sinagoga,
e os fariseus já estavam contra Jesus, por mais que ele gostasse de Jesus, ele não falava isso abertamente. Consegue entender isso? Ele ficava quietinho ali, porque assim, a grande maioria dos fariseus já eram contra Jesus. Então, a Bíblia diz que ele era ele tinha uma posição de honra, né? Ele era chefe responsável pelo culto, pela leitura e pela manutenção da sinagoga. Assim, ele não era qualquer pessoa. Ele ser visto com Jesus ia denegrir a imagem dele, a ponto de ele poder perder, inclusive, esse cargo na sinagoga. E aí a Bíblia diz, exatamente como aquela mulher, ele se humilhou e se prostrou diante de Jesus. A posição é a mesma. Sabe, de um momento de desespero, a mulher perderia a vida e ele perderia a posição dele lá, de status da sinagoga, da família dele. E ele teve que se prostrar diante de Jesus. A filha doente, os médicos não puderam ajudar. A Bíblia diz, ele mesmo diz lá, Jairo mesmo diz assim, venha, me siga para que ela seja curada e que viva. Ele já sabia que aquilo era para a morte. Sim, se Jesus não intervisse, da mesma maneira que aquela mulher lá, ela ia morrer. Tem momentos aí, e aí a gente vê assim, de novo, duas situações, né? Uma mulher que já não tinha nada, e entre aspas não era ninguém, naquele momento, porque se a Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro dela com médico, é porque ela tinha muito dinheiro também. Porque naquela época não era comum. Então se ela tinha acesso a médicos, ela tinha dinheiro. Então assim, só que ela já tinha perdido tudo. Jairo ainda não tinha perdido, mas ele poderia perder. São situações muito parecidas aqui nesses dois casos, né? Mas Jesus ele vai dizer o seguinte para Jairo: Jairo, não temas, crê somente. E isso é a diferença desses dois aqui, dessas duas situações. Uma é o desespero que leva a uma ação que foi da mulher, e a outra posição é a de Jairo, que é de desespero, mas que precisa continuar crendo, porque a notícia pode piorar, entende? Jairo saiu de casa com a filha doente, e ele volta para casa com a filha morta. Mas ele teve que se sustentar nas palavras de Jesus. Então, somente creia, não tema. Entenda, a fé dele foi provada um tiquinho mais ainda. Porque ele podia ter se revoltado e falado assim, peraí, mas pô, eu tenho nome, quem é essa mulher no meio do caminho para parar Jesus? Jesus, deixa ela para trás, vamos embora. Mas a fé que Jesus espera de nós, e aí aqui é um ponto legal também. Todo mundo tem fé. Imagina, a Bíblia diz que existe uma multidão comprimindo Jesus. As ruas de Jerusalém, ali, não eram maior que isso aqui, ó. Essa largura aqui que nós estamos aqui hoje. Agora você imagina, Jesus passando no meio, já com 12 em volta, já era bastante. Agora você imagina uma multidão comprimindo eles para eles passarem por um corredor. Não dá para falar para quem tocou, quem não tocou. Mas todo mundo ali naquela multidão queria alguma coisa de Jesus. Entende isso? Queriam ser salvos, queriam ter libertação, queriam ter cura, queriam alguma coisa de Jesus. Mas a única que conseguiu alguma coisa é a que foi radical na sua fé. De novo, o que eu quero dizer aqui é que não basta a gente ter fé para seguir Jesus. Todos aqueles lá que estavam lá estavam tendo fé em Jesus. Mas Jesus diz assim, alguém me tocou. Assim, entendam, as palavras de Jesus são muito, muito sérias. Imagina Jesus assistindo um culto de uma igreja lá de cima, e o culto está rolando, e aí no meio do culto ele fala, opa, alguém está falando comigo. Uma pessoa, no meio de milhares de pessoas. Porque está todo mundo ali, todo mundo querendo alguma coisa, todo mundo cultuando, todo mundo louvando, mas uma pessoa conseguiu chegar nele, a ponto de tirar
poder, a ponto de atrair, de tirar de Jesus virtude. Jesus fala assim, opa, de mim saiu alguma coisa aqui, tipo assim, sabe? Saiu poder de mim. Olha o poder que a nossa fé tem. Entenda que Jesus não liberou perdão ou cura para aquela mulher. Entende o que eu quero dizer? Ela buscou o perdão e a cura. É o que Jesus espera de nós, da nossa fé. Jesus espera que a nossa fé seja uma fé reativa. Ela falou, Jesus, eu estou aqui, eu creio em Ti, agora estou esperando o Senhor vir aqui. O que Jesus está esperando Jesus, eu creio em Ti, porque eu creio em Ti, cara, eu vou adorar a ponto de alcançar o Senhor. Eu creio em Ti, eu vou orar a ponto de chegar no Senhor, sabe, a ponto de conseguir sentir. E aí Jesus vai, assim, olha que loucura que isso aqui parece, mas Jesus, ele foi obrigado a parar. Você entende que, assim, que absurdo isso, gente? Jesus é Deus. Como que a gente, entre aspas, entende? Tem o poder de parar. Deus fala, opa, para tudo. Para. Para porque alguém conseguiu chegar em mim. Para porque alguém me tocou de verdade. Sabe, não, alguém me tocou. Porque teve fé. Porque alcançou alguma coisa. É isso que Jesus está esperando de nós. Sabe, é uma fé que realmente transforma. Em 2 Coríntios 5:7 vai dizer assim, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente não vê, a gente vive, né? A vida do dia a dia, a nossa vida cotidiana, nós teremos situações que a gente vai precisar continuar acreditando, mesmo sem ver. Entenda isso, gente, entenda isso. E quando a gente acha que começa a acreditar, quando a gente acha que começa a dar certo, por quê? Pensa, Jairo, cara, agora vai dar tudo certo. Eu cheguei em Jesus. Jesus me ouviu. Jesus está vindo na minha casa. E aí vem a notícia, tua filha morreu, cara. Você entende que quando a gente achar que Jesus está nos ouvindo, que a gente está, não, agora peraí, eu tô conseguindo orar, eu tô conseguindo louvar. Não, as coisas começaram a mudar. Aí vai vir a notícia. Eita, tua filha morreu, cara. Tipo assim, piorou mais a situação. E aí é o momento que a gente vai ter que olhar e falar assim, não, peraí. As palavras deles a palavra de Jesus não temas, crê somente. E Jairo, a Bíblia não diz um A de Jairo aqui. A Bíblia não diz que Jairo abriu a boca, que Jairo reclamou, que Jairo... Não. A Bíblia diz simplesmente que Jairo ficou quieto e continuou. Isaías 40:31 vai dizer que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voarão alto como águias, correm e não se ficam exaustos, andam e não se cansam. Quando a gente continua crendo, mesmo que as coisas estejam muito ruins, a gente vai ser renovado por Ele. Sabe? Mas assim, a nossa posição é crer. E essa posição de crer é que ela vai transformar o nosso dia, a nossa vida. 2 Coríntios 4:16 vai falar o seguinte, olha, por isso não desanimamos. Embora no exterior estejamos desgastados, internamente nós estamos sendo renovados dia após dia. Entende assim? Cara, tá tudo desmoronando, tá tudo mais ou menos, mas interiormente o Senhor tem que estar me renovando aqui dentro. Porque tudo pode estar dando errado, mas se aqui dentro, cara, a nossa fé continua inabalável, não chegou no final ainda. Sabe? Jesus ele não cura somente, ele também ressuscita. Entende assim? Por mais que a gente possa estar doente, Jesus ele vai nos curar. Mas por mais que a nossa fé esteja morta, ele também é capaz de ressuscitar. É isso. Sabe? Ele vai nos renovar,
Mas se for necessário, Ele vai dar vida de novo. Sabe? Para que a gente consiga crer de verdade nele. Filipenses 4, 6 e 7 vai falar assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha só, por oração e por súplicas, e com ações de graça, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz dele, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Sabe? É nele, é dele, e só pode ser dele e por ele. Quem vai cuidar de tudo, quem vai cuidar de grandes problemas, como uma ressurreição, ou de, entre aspas, pequenos problemas como uma cura, é Jesus. É isso que a gente aprendeu aqui, que a gente está vendo aqui. Salmo 52, 22 vai dizer, entregue as tuas preocupações ao Senhor. Ele sustentará e jamais permitirá que o justo caia. Jesus ele nos convida a viver uma vida de fé. De novo, não uma fé teórica, uma fé dos outros, uma fé da Bíblia, uma fé dos homens da Bíblia, na verdade, mas uma fé que é real no nosso dia a dia. Sabe, uma fé que ela é tão real quanto nós aqui. É uma fé que a gente precisa botar ela em obras, em prática. Jesus, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Jesus que curou e que ressuscitou. Ele é o mesmo, ele não muda. Jesus, ele continua ouvindo e parando para saber quem tocou nele. A gente só precisa tocar. Sabe? Jesus, ele continua encorajando aquele que precisa ser encorajado. A gente só precisa buscar. Sabe? A gente só precisa estar nessa posição assim. Eu imagino a situação acontecendo ali com a mulher, Jesus falando com a mulher, Jairo do lado vendo aquilo de certa maneira fortalecendo a fé dele. Porque ele acabou de ver uma mulher que sofria 12 anos de uma doença sendo curada por Jesus. Sabe? Então imagina a cabeça de Jairo falando assim, cara, eu vim no lugar certo. E aí ele vira pro lado e vê alguém falando assim, então Jairo, não é aquele balde de água fria assim? Jairo, já era. De verdade, assim, eu imagino o Jairo olhando para um lado e virando para Jesus assim, porque ele tinha acabado de ver, sabe? E aí Jesus fala, Jairo, vem cá, calma, vem cá, olha para mim, creia. Sabe? E aquilo foi suficiente para Jairo pegar ali Jesus e sair correndo para casa. Sabe? A ponto de Jesus falar assim, outros discípulos, dá uma segurada na multidão aí, Pedro, vem cá, João, vem cá, vamos lá. Entende? Foi isso que aconteceu aqui, assim, a multidão estava em volta, agora parou, vem cá gente, vamos lá, vamos focar nesse negócio aqui. Jesus responde ao clamor de quem acredita. É isso, gente, é isso. Só que, de novo, sabe aquela fé assim sei lá, do cara que tá na rua ali, que fala assim, Deus te abençoe, amém, e vira as costas andando? Não é essa fé que a gente está falando. Sabe? É a fé sabe assim, cara, eu creio, eu sei quem é Jesus. Eu sei do que ele é capaz. Eu sei que ele vai fazer isso na minha vida. Eu sei que ele vai fazer isso em uma situação. Eu sei que ele pode mudar todas as coisas. Sabe? Ele literalmente nos chama a continuar acreditando. Não importa o que a gente passe, não importa a luta, não importa quão difícil pareça, a gente não pode desistir. Cara, não desista. A fé, ela vai de passo a passo, né? E todos que nele esperam
recebem o agir dele. A gente vai ver aqui Jesus chegar, aí a gente vê a situação ali, estava todo mundo ali chorando e não sei o que. Jesus fala: o que vocês estão fazendo? Tipo assim, para tudo. A nossa fé vai parecer até ridículo para as pessoas, entende? As pessoas riram de Jesus, riram de Jairo, riram da mulher dele, porque assim: olha, vocês estão fazendo papel de trouxa. Olha isso, a mulher, todo mundo já viu que ela morreu. Sabe? É nesse ponto aqui, assim. Eu imagino, a Bíblia nos diz que ele não erra a dose que ele tem que dar pra gente, sabe? A dose para aquela mulher era aquela, a dose para Jairo era essa aqui que precisava, sabe? A ponto as pessoas rirem dele, rirem da casa dele, rirem da situação da família dele. A Bíblia depois não fala mais sobre Jairo. A Bíblia depois não fala mais sobre essa mulher. Mas imagina que 2000 anos se passaram e a fé deles continua sendo exemplo pra gente. De fé que moveram Jesus a uma ação. Existem milagres aqui que nós vimos que Jesus fazia para que Deus fosse exaltado ali naquele momento, né? Para que o nome de Deus fosse exaltado, para que as pessoas vissem. Esses dois exemplos de fé que a gente vê aqui são diferentes de situações. São situações onde as pessoas levaram a Jesus a fazer aquilo. Vou dar um outro exemplo só para a gente ir terminando já. A morte de Lázaro, lembra lá quando Lázaro morreu? E aí Jesus continuou mais uns dias onde ele estava, e aí Jesus fala assim: ele dorme, e isso daí é para a glória do meu Pai. Existia uma situação, Jesus já tinha consciência de tudo que ia acontecer ali. Aqui, entre aspas, entendam isso, Jesus foi pego de surpresa. Porque foram situações tão radicais de fé que moveram Jesus a fazer uma ação. Jesus não tinha o que fazer ali. Tipo assim, eu tenho que fazer. O da mulher ele não teve nem o que fazer. Porque a fé dela foi isso, ele foi capaz de tirar poder dele. E a humilhação e a fé de Jairo foram capazes de mover, tirar Jesus de um caminho e levar ele a fazer uma coisa que naquele momento ele não deveria ter feito, entre aspas. A ponto de no final que nós lemos aqui, ele fala assim: Jesus deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém. Tipo assim, olha, eu não deveria estar fazendo isso aqui. Não era o meu momento de fazer isso. Mas a tua fé foi tão impactante que eu não tinha como negar. Você entende? Assim, a fé que Jesus espera de nós. A ponto de mover os céus e os céus parados por um momento e falar assim: peraí, eu preciso descer, porque eu preciso fazer um negócio aqui. Não, mas não era... mas é porque foi tão radical isso daqui, que eu não tenho como não ir. Cara, a fé de Jairo foi tão genuína e sincera, que Jesus não teve como não parar tudo e falar: gente, para tudo, eu preciso ir até lá agora. É isso, sabe? A nossa fé tem que mover os céus, a nosso favor e a favor de quem está em nossa volta. A Bíblia também diz que os sinais e os milagres seguiriam aqueles que crerem, que crescem. Sabe? E talvez a gente não vê mais milagres acontecendo porque a gente não crê mais. A gente não vê mais o levanta e anda porque a gente não crê a ponto de mover os céus. E a gente precisa ser levado a essa fé. Deus nos livre, que seja por uma doença ou por morte, sabe? Deus nos livre disso em nome de Jesus. Que não seja, mas que a gente consiga exercer a nossa fé no nosso dia a dia. Que a gente consiga identificar situações em nós, em nossa volta, que nós precisamos exercer essa fé radical, sabe? Essa fé que realmente sustenta a vida, que sustenta o nosso dia a dia.
fé que move os céus, olha isso. Sabe? E nós, de novo, essa manhã nós somos convidados aqui a viver uma fé sobrenatural. É uma fé que move os céus, é uma fé que não é teórica, é uma fé como essa mulher, e como a Jairo e a sua família aqui toda, sabe? Que conseguiram mover Jesus na sua direção, atrair a presença dele, o milagre dele para a vida deles, ali para a família deles. Feche seus olhos aí. Jesus, Pai, muito obrigado por essa palavra, Pai, que nos leva a repensarmos a nossa fé em Ti, Jesus. Quão teórica e quanto nós precisamos praticá-la, Jesus, no nosso dia a dia, sabe, nas nossas casas, no nosso trabalho, na nossa família, porque aqui existem 2 exemplos aqui tão claros, Pai, que não basta declarar com a boca, ou até com desejo, como era aquela multidão que estava aglomerando ali em cima de Jesus. Todos queriam alguma coisa de Jesus, Pai, mas 2 pessoas conseguiram atrair a presença dele, porque realmente colocaram e exerceram a fé genuína e verdadeira, Pai. Jesus, nos ajuda a crermos e termos essa fé genuína no Senhor. Não queremos ser essa multidão, Pai, que fala que crê, que até tenta, mas não consegue mover, Pai, porque, não sei, Pai, é uma fé barata, é uma fé que só deseja algo, mas não crê verdadeiramente naquele que pode fazer, Jesus. Te pedimos que o Senhor possa mudar as nossas vidas, a nossa maneira de crer, a nossa maneira de sermos cristãos, a nossa maneira de encararmos as situações do dia a dia, da nossa vida, Pai. Que a gente possa verdadeiramente abrir a nossa boca com fé, uma fé genuína que move os céus em nosso favor, Jesus. Eu te peço que o Senhor fortaleça cada um aqui dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor traga à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que nos traz esperança. Eu peço que o Senhor nos dê crescimento espiritual, crescimento diário, Pai, de fé, de experiências com o Senhor na Tua Palavra. E Pai, que isso seja real, Pai, nas nossas vidas aqui. Que isso seja real no meio que nós vivemos. Que a gente possa impactar, meu Pai amado, as vidas que estão em nossas voltas, na escola, no trabalho, onde nós estivermos, Pai. Que a gente possa impactar através da fé genuína no Senhor. Nós te adoramos e nós te bendizemos, Pai. Declaramos que a nossa fé está em Ti, a nossa confiança está no Senhor. Pai, que tudo que podemos e temos vem de Ti, Senhor. E que nada somos sem o Senhor. Te agradecemos e te louvamos, Pai. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Fortaleça cada um aqui. Pai, fortaleça a fé, a nossa fé em Ti. Pai, e se for necessário, ressuscita esta fé em Ti também, Jesus. Que ela se torne viva e verdadeira, que ela pulse novamente em nossas vidas e nossos corações. Aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus.